Agora, os próximos passos, eu vou vir aqui e vou realmente começar a desenvolver o assunto que eu quero, tá? E aí toda vez que eu fazer uma pergunta para ele, ele vai estar analisando o que ele tem de instrução. Agora, o segundo passo. Aqui dentro, ó, eu vou começar um novo chat aqui para realmente preparar um material de uma aula específica, tá? Eu posso vir já começar a conversar aqui e jogar os arquivos aqui dentro, que vai ficar só dentro do chat, tá? Ou eu posso já botar o arquivo aqui. Eu já vou botar o arquivo aqui, tá? O arquivo que o meu colega me passou. Então tá aqui em downloads, modelo de pano. Deixa eu abrir ele por lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Aqui, ó. Esse é o material, tá? Então esse é o material que meu amigo e parente, professor de colégio público, recebeu. E então são aulas aqui do ensino religioso para o sexto ano, sétimo ano e oitavo ano, nono ano também, tá? Primeiro, segundo e terceiro trimestre para cada um dos anos. E aí para cada trimestre, geralmente acho que três blocos de aula aqui, três tipos de assunto, né? Um, dois, três, um, dois, mais ou menos. Mas beleza. Então, se eu fosse criar um material para a turma dele de sexto ano, do primeiro trimestre, seriam isso aqui as orientações que ele recebeu para criar esse material. E aí, conversando com ele, ele me explicou um pouquinho que às vezes é complicado ter acesso a material de qualidade, e aí o professor tem que buscar algumas fontes externas, né? Porque às vezes o próprio colégio não fornece. Então fica a critério de cada professor fazer essa preparação. E aí muitas vezes falta recurso para o professor, recurso e tempo, né? Dependendo da carga horária do professor. A gente sabe que professor de colégio público não ganha bem, então muitas vezes isso aqui não é o único emprego do professor. E às vezes falta tempo para ele conseguir montar um material de qualidade, por ele ter que trabalhar, além de trabalhar no colégio, trabalhar em outros lugares também. Tá? Então o que a gente vai fazer? Ele pediu para a gente montar o material do segundo semestre, do segundo trimestre. O segundo trimestre. Então eu vou pegar o segundo trimestre aqui, ó, do sexto ano, tá? Mas de novo, vamos voltar lá, vou subir esse material aqui lá no nos nossos arquivos aqui. Ó. Então vem aqui, tá em downloads, aqui. Beleza, material anexado, já tá aqui, ó. Se eu quiser iniciar um novo chat, ele não vai mais mexer nesse, tá? Isso aqui foi só para instrução. Se quiser deletar para não ficar atrapalhando aqui, ó, pode deletar. Aí eu vou começar outro. Tu não vai perder a instrução que tá aqui dentro que tu já colou. Então aqui dentro, ó, eu vou pedir só para vocês verem como ele analisa o arquivo. Vou pedir para ele fazer uma análise do material que está anexado. Faz uma análise do material que está anexado. E de novo, ele vai abrir um chat novo aqui. Ele já começa a popular aqui embaixo. Não deu tempo. Deixa eu voltar ali. Faz uma análise do material anexado. Então o documento, o nome do documento, ó, do sexto ao nono ano, como a gente viu, é separado em trimestres. E aí ele já trouxe a organização, ó. O que tem no primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Vamos fazer uma validação? Acho que quando a gente está começando a usar o GPT, é importante a gente fazer essas validações, porque para criar a confiança de que ele está usando bem que ele não está inventando alguns assuntos, tá? Algumas respostas. Então, no segundo trimestre ele diz que o assunto é a interpretação e influência dos textos religiosos na vida dos adeptos. Vamos ver se é isso. Segundo trimestre. Segundo trimestre. Discutir como o estudo e a interpretação dos textos religiosos influenciam os adeptos a vivenciarem os ensinamentos das tradições religiosas. Só que ele tem mais coisas, né? Ele não é só isso aqui. Então eu pedi para ele fazer uma análise, mas no próximo passo aqui de pedir para ele montar a aula, eu não vou fazer assim, tá? Pedindo para ele analisar lá qualquer assunto. Não. Eu venho aqui e passo para ele o assunto que eu quero montar. Então assim, ó, tem três assuntos aqui, né? Três tópicos. Eu vou dar uma focada nesse aqui primeiro, ó, nessa primeira parte. Então o que que eu faço aqui? É ruim de chegar e copiar. Até que não é tão ruim, mas eu prefiro tirar um print. Então eu tenho uma aplicação aqui que eu clico, ele já puxa o print. Eu seleciono aqui, dou Ctrl C, volto aqui, jogo para ele aqui. E aí o que que o meu amigo me pediu? Para criar um material, um texto expositivo de mais ou menos 2 páginas e depois complementar isso com exercícios de fixação, com exercícios de caça-palavras e por diante. Então, passando isso aqui, ó, o que que eu vou pedir para ele? Ó, quero que você crie uma aula expositiva de 2 páginas no máximo, com linguagem adequada ao sexto ano. Com linguagem adequada ao sexto ano. Só isso. É o que ele cria aqui. Duração da aula, de uma aula de 45 a 50 minutos. O objetivo da aula, compreender que os textos religiosos influenciam a forma como as pessoas vivem, pensam e agem respeito às diferentes tradições religiosas. Discutir como o estudo e a interpretação dela influenciam os adeptos a vivenciar o ensinamento das tradições religiosas. Identificar que o modo de ser, agir e pensar podem estar totalmente relacionados aos ensinamentos das tradições religiosas e a realização de pesquisas, caminho metodológico, realização de pesquisas sobre a tradição escrita e oral.
Então aqui ele traz umas boas-vindas. Você já leu ou ouviu uma história que fez você pensar de um jeito diferente? Às vezes um texto pode mudar nossas atitudes. Hoje vamos entender como os textos sagrados fazem isso com milhões de pessoas no mundo. Explicação comparada, 10 minutos. Que os textos religiosos são escritos muito antigos, considerados sagrados por quem segue uma religião. Eles trazem ensinamentos sobre o bem, o mal, a vida, convivência, respeito, a fé e a esperança. Nome do livro sagrado, conexão com o dia a dia. Ó, aqui ele está passando como se fosse uma metodologia, ó, conexão com o dia. Pergunte aos alunos, atividade. E na verdade não era isso que eu queria realmente um texto. Então é importante eu passar com vocês por esse processo, porque na prática é assim que acontece. Não tem um fluxo linear, assim, ó, que tu já pede, ele já entende e já te entrega o que tu precisa. É interação mesmo. E então por isso que é legal. No Google tu não consegue fazer essa interação, aqui tu consegue. Então é importante vocês verem não saindo certo da primeira vez, porque esse é o processo. E geralmente a pessoa que não tem muita familiaridade com isso aqui já fica inibida, né, sem saber como continuar para deixar o material aqui no formato esperado. Então agora eu vou dar uma direcionada ali para o texto. Ó. Vou falar assim, ó, eu preciso que a aula seja em forma de texto. Um texto corrido que ensine o assunto da aula. Agora já veio o texto, ó. Ele já perguntou se a gente quer gerar um PDF ou não. Aí aqui vem a capacidade crítica de quem está elaborando o material. Então, eu não sou o professor da aula. Eu não consigo dizer se. Aí aqui tem várias formas de manipular esse texto. Por exemplo, se você quer esse mesmo texto mais curto, tu consegue. Tu pede aqui, ó, ao invés de 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, me faz em 2. Ou me faz mais longo. Aqui tem uma página só, faz o dobro disso. Faz o dobro disso, mas faz com, ó, vamos fazer isso. Ó. Isso aqui me parece pouco, tá? Como ele pediu 2 páginas, me parece pouco para 2 páginas. Eu vou pedir, ó, me faz o texto um pouco mais longo para ser 2 páginas e coloca subtítulos para facilitar a leitura do texto. Olha como facilita, ó. Uma pequena coisa, quando tu bate o olho assim é muita coisa. Teu cérebro, teu subconsciente já sabe que é um baita trabalho aqui, porque tu tem que estar com a atenção muito forte. Porque se tu perder, tu já não. Perder a atenção, já tem que voltar desde o começo, porque não consegue se localizar. Então, quando tu tem subtítulos assim, ó, tu já consegue passar pelo texto todo e ter uma ideia, tá? Aqui ele fala o que são os textos, por que são importantes, como que esses ensinamentos chegam até nós, como isso aparece na vida das pessoas e o que aprendemos com isso. Show de bola. Perdi aqui, ó, o texto, sabe? Não preciso me preocupar com as outras coisas. Consigo voltar aqui sempre saber do que se trata essa parte. Então, a utilização disso aqui é muito legal. Então, assim, ó, teoricamente, esse texto aqui talvez estaria suficiente, vamos dizer assim, tá? Para eu passar isso aqui para os alunos. Vocês poderiam avaliar se está muito formal ou não e pedir para ele deixar mais informal, mantendo toda a estrutura, ele faria isso. O que eu vou pedir para ele fazer agora? Ele não é bom em gerar PDF de primeira, tá? Ele não gera com esses desenhozinhos aqui, então ele é bom em gerar um Word. E aí lá dentro do Word tu consegue editar. Então eu vou pedir para ele gerar um Word para eu baixar. Beleza. É o link aqui, vamos baixar, vamos ver como é que ficou. Então ficou basicamente 2 páginas. Ó. E ficou legal porque ele ficou com esse negócio aqui, ó. Ele consegue botar esses subtítulos aqui para tu minimizar. Se tu quiser pedir para ele botar esses negócios de minimizar aqui dentro, ó, para tu conseguir minimizar um por um também dá, tá? Então, eu acho que é isso para essa parte aqui. Se vocês quisessem às vezes retirar um trecho aqui, mudar só uma parte, ele consegue também. Tá? Se quiser mudar só esse título aqui, só seleciona, clica aqui, aí pede, altera esse título para tal título. Ele vai conseguir fazer, tá? Então, tem muitos recursos aqui para manipular o texto da maneira que a pessoa quer. Tens mais flexibilidade do que usar um material já disponível na internet. Tu consegue customizar de acordo com a tua visão da disciplina, coisa que tu não consegue fazer se tu usar material de outras pessoas. Né? Tu consegue adaptar às vezes ao cotidiano dos alunos, tu fazer esse texto aqui e às vezes tu adicionar uma parte final assim, ó, adicione uma parte final trazendo uma reflexão regional. Meus alunos são de Itajaí. Então, de Itajaí, que poderíamos falar. Isso aqui é uma coisa muito rica, né? Então, ele vai trazer, mesmo depois de ele já tendo tido gerado o documento, tu pode pedir para ele unir isso que foi adicionado agora à parte anterior e gerar um novo documento. Ó, aqui ele nem me mostrou, ele já gerou. Podia pedir para ele me mostrar antes de gerar. Vamos dar edição. Ó, então até o aqui, ó, tá igual, tá? Aí depois uma reflexão aqui, ó, botou com o negocinho, ó, sobre nossa cidade. Itajaí é uma cidade cheia de diversidade cultural e religiosa, que convive pessoas que seguem diferentes religiões, como o cristianismo, o espiritismo, religiões de matriz africana, entre outras. Essa convivência mostra como é possível viver em harmonia mesmo com crenças diferentes.
Quando participamos de festas como a festa de vinho ou observamos as celebrações religiosas em diferentes comunidades, percebemos como a fé está presente na vida das pessoas e influencia suas atitudes. Muitos moradores de Itajaí praticam a solidariedade, o respeito ao próximo e a ajuda mútua, atitudes que são ensinadas em textos sagrados. Aprender sobre esses textos nos ajuda a valorizar nossa própria cultura e também a respeitar quem é diferente. Em uma cidade portuária como a nossa, onde gente de muitos lugares se encontra, o respeito às crenças e tradições é essencial para construirmos juntos uma sociedade mais justa e acolhedora. Tá? Então aí avalia se tá bom ou não, mas no final é isso. Tem um texto legal aqui de 2 páginas.